Olá, eu sou Paulo Pousonoff Júnior e você está assistindo a Última Análise Especial de sexta. Última Análise Especial, como dá para ver, é um pouquinho diferente do programa que você acompanha ao vivo de segunda a quinta, às 19 horas. Aqui a gente vai tratar de temas culturais, de filmes, de músicas, de séries, de livros e também da infame e inevitável guerra cultural. E para isso eu recebo aqui os meus amigos Omar Godoy. Tudo bom, Omar? Tudo bom? Boa noite, Paulo, Chico, todo mundo está acompanhando a Última Análise nessa noite. E o Francisco Scorsin, que vocês já conhecem. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sabe Deus quando assistem a gente. Então... É isso mesmo. Pois bem, pessoal, em 1996, faz tempo, hein? Enquanto o Brasil dormia sob o ronco das mesmas ideologias de sempre, um poeta, isso mesmo, um poeta invadiu as páginas da revista Veja e escancarou verdades que hoje parecem proféticas. O Bruno Tolentino não foi apenas um literato maldito, não. Ele foi o arauto de uma direita que nem sabia que existia, né? A entrevista que ele deu à Veja foi o grito inaugural de um Brasil que começava a se reconhecer como civilização ocidental. Hoje, quase 3 décadas mais tarde, a gente tá velho pra caramba. A entrevista, olha só, é de 20 de março de 1996. Hoje, a gente revisita aqui esse documento incendiário, não como uma mera curiosidade, e sim como marco fundador da nova direita. E eu começo perguntando a vocês, por que tantas brigas ao mesmo tempo? E por que eu faço essa pergunta? Porque essa é a primeira pergunta que o repórter lá da Veja faz para o Bruno Tolentino, porque ele tem uma apresentação antes, né, nessa entrevista, em que o pessoal fica chocado, porque o Bruno Tolentino estava brigando com todo mundo, com poetas concretos, com críticos literários, com filósofos e principalmente, aí que eu acho que o calo apertou, com a MPB, né? Então eu pergunto isso a vocês, Omar, por que tantas brigas ao mesmo tempo antes e hoje? Mas hoje é bem pior, né? Primeiro, comentar aqui uma coisa pessoal, que eu tinha acho que 20 anos quando eu li essa entrevista, eu não tinha muita noção de esquerda, direita, naquela época ninguém se dizia de direita, né? Os partidos, mesmo as siglas dos partidos, os políticos, ninguém se dizia de direita, talvez militares se diziam de direita, assim, né? Mas que já tinha sumido do cenário também, né? Também, então assim, eu li aquilo, não fiz associação com direita e esquerda, mas me fascinei pela entrevista, pelo caráter ali iconoclasta, combativo, né? Por quê? Porque na época não tinha ninguém fazendo isso, né? Sim. A gente teve ali, nos anos 60, 70, aquelas brigas de Pasquim, né? Aquelas polêmicas ali de MPB, muito uma coisa de artista entre artista, e uma coisa um pouco mais assim, quase de uma guerra mais de egos, né? E o Tolentino, que tinha voltado anos antes da Europa, ele volta com essa bagagem europeia e essa coisa europeia de que pode discutir, você pode discutir as ideias. Ele ficou muito tempo fora, né? Ele ficou muito tempo fora, né? Uns 16, 17 ele anos. Saiu em 64, né? Ele é de 40, ele é nascido em 40. Ele saiu em 64, não por causa de regime militar, saiu por outras questões, para viver fora, explorar o mundo. As histórias são controversas. Aliás, né? Ele é considerado, por muita gente, um mitômano até, né? Ninguém sabe o que é verdade e o que é mentira. Tem uma história de tráfico de haxixe no Mediterrâneo, Diz né? que ele ficou preso, né? Diz que ele tem um livro lá que é uma ficção carcerária que dizem que é baseado na própria prisão dele. Daí disseram uma época diziam que ele tinha dado aula em Oxford, depois disseram que não, que ele era uma personalidade de Oxford de uma época, mas que ele nunca tinha dado aula. Então, ele tinha muitas histórias, mas o que me chamou a atenção na época era isso. Estava faltando esse debate, né? E não era só um debate cultural, você é da máfia do Dendê, como se chamava lá a turma do Caetano, e não tem espaço para outras patotas ali na mídia, vocês estão aqui nesse latifúndio. Não, era um debate intelectual e erudito, no sentido de super fundamentado. Então, assim, era uma pessoa que tinha uma bagagem cultural, acadêmica forte. Não era um polemista, ele era um polemista, um provocador, muito engraçado também,
mas não era a polêmica pela polêmica. É bem acidental até essa polêmica, né? Não era assim, o grande objetivo da obra dele não é a polêmica, né? Decidi que ele não é nenhum polemista. E nesse caso, por que tinha dado tanta confusão? Porque ele tinha escrito uma crítica, criticou traduções dos irmãos Campos. Super criticáveis, inclusive. Coberto de razão. Coberto. Pior que eu até gosto. Eu gosto do Caetano, gosto dos Tem irmãos mau gosto Campos. pra tudo, né? Eu não sou hater de nada. Mas eu sempre tento ver um lado nas coisas, um lado interessante. Mas ele tinha toda a razão nessa crítica que ele fez, e mesmo que ele não tivesse razão, era um dos primeiros que estava levantando a mão dizendo, olha, esses caras aí não tem problemas aqui, não é? Não são esses semideuses que vocês estão tratando aí. Vocês estão tratando, né? E não era só assim, é uma crítica de, porque eu tô no meio eu não tô no métier e vocês estão, que era uma crítica que até então se fazia. Não, eu não estou no métier, não quero estar muito nesse métier e tenho bagagem cultural para destruir aqui, argumento por argumento. Então, assim, e daí o que aconteceu? O Caetano, outros artistas articularam, olha só, os que dizem que ele é o primeiro cancelado, né? Os primeiros cancelados. Articularam um abaixo-assinado contra o editor que publicou essa resenha. Abaixo-assinado, veja só. Uma coisa histérica. Nota do Clube Militar, repúdio da OAB, tem o mesmo valor. Ô Chico, antes só de passar a palavra para você, eu gostei que o Omar começou lembrando, né, o primeiro contato dele com essa entrevista, depois eu vou querer ouvir de você também, e eu quero contar o meu também, porque eu estava, inevitavelmente, escrevendo aqui o roteiro do programa, eu lembrei, né? Sim. Vocês são velhos mesmo, porque eu tinha 18 anos, 17, 18 anos. Março. Parece ele é mais novo. Março de 96, eu acho que eu ia fazer, ou tinha acabado, enfim. Com a matemática aqui não é a boa. E eu lembro que a Veja chegava sexta-feira aqui em Curitiba, no meu prédio lá. Todo mundo assinava. E, cara, eu lembro claramente da sensação de abrir, eu sempre lia ali as entrevistas, e assim, eu não acredito que esse cara tá falando isso, quem que é esse maluco? E eu também, né, para um menino ali eu aprendia sempre que, nossa, Caetano, você só pode elogiar. Os irmãos Campos ali, eu nem sabia direito quem era, eu tive que pesquisar em alguma coisa. Eu sabia de aulas assim, de poesia concreta, mas veio com uma força aquilo, né? Que eu não sei se a gente consegue traduzir aí, se a gente de repente tem um espectador mais novo, o impacto que aquilo foi. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de jornalismo, aquilo ali foi realmente um susto, mas um bom susto, e foi uma sacudida, né? Sim, uma sacudida. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente contextualizar. O mundo era completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, acho que até mesmo quem viveu essa época como nós, talvez não se recorde da importância e do impacto que tinha a Veja da Semana. É verdade. Assim como o Jornal Nacional, o Fantástico, né? Hoje se faz muita piada, as pessoas não têm noção do quanto isso era onipresente, quer dizer, pautava mesmo o debate público. O Collor caiu por causa das capas da Veja, por exemplo, na época do impeachment. Então, quando aparecer nas páginas amarelas, já era assim, é impossível ignorar. É impossível você não responder. E por isso mesmo que acho que essa entrevista em si teve esse impacto todo. E nós éramos jovens, 20 e poucos anos. Quer dizer, era a fome para a vontade de comer, né? Porque você tem um contexto de uma certa, como diria o Lobão, uma bunda molice generalizada. Porque eu acho que isso é uma coisa também interessante. Naquela época ninguém se baseava muito em esquerda e direita. Quando eu li essa entrevista, o que ela me incomodou, vamos dizer assim, era que o Tolentino colocava um alto e um baixo. É verdade. Não uma esquerda e um direita. É verdade. Ele falou assim, olha, o Caetano não está à altura disso. Eu até nem leio aquilo como se fosse uma crítica à música do Caetano. Não, você não cabe aqui. Esse lugar não é seu. Volta para o teu lugar. Né? Claro que tem todo um tom meio de aristocrático, né? Sim, a gente vai falar do tom da entrevista. Essa coisa toda assim, mas era iconoclástico porque assim, eu não sei para vocês, mas essa coisa de esquerda e direita não era nenhuma questão, porque de certa maneira como se todo o ar que nós respirássemos, todo mundo meio que, não é que pensava igual, mas todo mundo tinha a mesma visão das coisas. Sim. A gente vinha de uma época da ditadura militar que foi associada à direita, por isso ninguém ousava querer ser assim. Então, não é que a gente era de esquerda, é que assim, não existia mais direita. Tanto é que quando a gente chega na década seguinte, a gente vai ter aquela famosa frase do Lula comemorando que numa das eleições, que em 2006, não havia ninguém de direita, não havia partido de direita disputando. Então, quer dizer, aquela hegemonia que era cultural, ela se torna política porque é sempre assim, né? Primeiro na cultura, depois na política. E essa é a ideia do programa, inclusive, né? A gente vê como nasce de uma maneira muito iconoclástica, mas não nesse sentido político.
E aí vem que eu venho com a pergunta, né? Como o Bruno Tolentino veria a sua própria entrevista? Como ele veria aquilo deu nisso? É uma boa pergunta. Responde aí, Omar. Eu acho que ele, inclusive, ele não era muito ligado nessa política. Ele era contra a ideologização do mundo, né? A ideia em si, ele criticava, né, o mundo das ideias. Ele achava que a civilização moderna estava corrompida por esse excesso de ideologias. Ele, inclusive, parece que ele teve ligações com o Cristóvão Buarque, aqui no Paraná com o Jaime Lerner. Estou no Cristóvão em 2006. Mas dizem que também para tentar acionar projetos, para tentar, né? Ele admirava o FHC, que é bem essa era que o Chico falou. Na própria entrevista ele fala. Na entrevista. Então, assim, o Chico falou bem. É uma época, assim, de um pós-direita e que não é que a gente era de esquerda, de direita. Então, assim, o próprio Tolentino, talvez se ele estivesse aqui, como você falou, ele ia achar estranho esse termo nova direita. Sim. Eu acho que ele nem ia se tocar. Para ele, talvez ele nem gostasse desse termo nova direita. Não, provavelmente não. Tá aí. Eu não consigo imaginar, não. Mas, ó, acho que de repente vale um texto tentando imaginar como o Bruno Tolentino... E foi, né? Acidentalmente foi. Porque se você pensar bem, em termos de alto e baixo, né, não se restaurou a altura, muito pelo contrário. Nossa, é verdade. O que hoje eu acho que seria mais considerado alto é bem mais baixo. Bem mais baixo. Né? As referências dele nessa entrevista já não são compreensíveis para a grande maioria das pessoas. Nossa. É um tempo que na própria imprensa você não precisava escrever um texto mastigado como a gente precisa escrever hoje, que tem que abrir parênteses e colchetes para tudo. Você escrevia e a pessoa que ia lá pesquisar o tema, às vezes até temos em francês, temos em inglês, né? E o que ele diz ali é que ele não tá, e bem, você falou agora há pouco um negócio bem legal, que ele não é uma crítica à obra do Caetano, é uma crítica a ouvir o Caetano como um representante de uma alta cultura, né? Eu estou pensando aqui que vocês têm razão, na época nem se falava em direita, esquerda, nem nada, mas será que então ele antecipou o discurso conservador? Aí a gente pode falar que é uma entrevista de um cara que a gente vinha ali naquele, né, depois dos anos 80, meio bunda lelê, assim, né? Vale tudo, uma revolução permanente, um espírito transgressor o tempo todo. De repente ele, calma aí, existe uma coisa ali, uma tradição, existe uma coisa chamada poesia, olha só, e não é só poesia Paulo Leminski, poesia marginal, existe soneto, olha que louco! Olavo Bilac não é tão ruim quanto vocês aprenderam na escola. Vocês acham que ele antecipa, então, o tom de um discurso conservador aí, sim? Boa pergunta, hein? Acho que no sentido de um ceticismo com relação as novidades, as ideologias, um tipo, calma aí, ele não era contra as novidades, mas existe uma tradição, um ceticismo político, um ceticismo, né? E tem também, lógico, a questão da tradição, né? Na questão da linguagem, porque ele era apegado a essa métrica mais antiga, ele defendia poemas longos de páginas, assim, e depois ele lá pelos 40 anos, ele faz um encontro ali com o catolicismo, né? Ele tem uma conversão. Então, nesse sentido, acho que juntando esses pedaços, esses cacos aí, dá para dizer que seria uma coisa de um certo conservadorismo. Mas eu acho que eu volto ali ao Chico. Eu acho que ele catalisou um sentimento de um monte de gente que, tipo assim, putz, eu queria ter dito isso. Eu acho que talvez a forma da gente abordar, né, talvez seja mais próximo, vou fazer uma analogia assim, com um mito e depois com aquilo que se desenvolve a partir de um mito. Porque tem acho que é um termo do João Pinheiro Coutinho, que ele fala sobre a disposição conservadora, que todo mundo tem, porque todo mundo quer conservar aquilo que acha que é bom e quer montar o que está ruim. O que me parece é que o que o Bruno dá voz é a essa disposição conservadora que nasce como uma crítica naquele momento ali, que até me parece até mais reacionária do que propriamente conservadora naquele momento. Então, o que eu acho que talvez ele inaugura aquilo ali, e é bom a gente colocar em contexto, nessa época, ele e o Olavo de Carvalho eram lado A e lado B de uma mesma moeda, porque ele tinha lançado o livro de poemas satíricos dele, que era Os Sapos de Ontem, um ano antes dessa entrevista. Ele já tinha tido contato com o Olavo, que já tinha o Imbecil Coletivo, que também já tinha esse mesmo tom, esse mesmo combate de uma maneira até mais personalista que o próprio Bruno. Então, eu acho que o que vinha... E algo que, se a gente for voltar, não é algo novo. Você tinha o Melchior, tinha
essa característica, o Nelson Rodrigues antes dele tinha essa característica, o Paulo Francis também carregava isso. Então eles têm algo de inaugural que é um confronto mais direto a algo que é quase como se fosse assim, uma espécie de neblina. E de repente eles assopram aquilo. E de repente todo mundo fala, não, sabe que esse cara tem razão, mas estamos dando ouvido aqui pro Caetano. E assim, quem conhece o Caetano mudou de opinião trocentas vezes na vida dele. Entendeu? É fácil procurar no YouTube ele elogiando o Olavo de Carvalho, por exemplo, no período que o Olavo saiu. Depois não pode. Você vai lá no final dos anos 80, ele é uma contra a ideologização da arte, por exemplo, de ver que a arte dele não é suficientemente popular, não é suficientemente combativa. Então, assim, ele é artista, não é intelectual. Né? Então, aquele grito que ele dá, e eu acho que era uma percepção, eu não sei se vocês tinham na faculdade, mas a minha percepção era de uma farsa meio que existencial, meio que intelectual, generalizada. Tipo, parecia tudo um jogo de faz de conta. Assim, não é possível que isso aqui seja real, isso aqui seja sério. Né? E de repente você vê alguém falando de uma maneira muito sincera, né? e apontando ao que você consegue ver com os seus próprios olhos, é um despertar de inteligência para muita gente. Só que, de novo, é para um núcleo pequeno de pessoas que tem interesse talvez por vida intelectual, por cultura, que talvez vai ser chamado para isso, muito diferente do que é o pensamento conservador, que depois vai, de certo modo, se institucionalizar numa ideologia, numa pauta política, que ele não queria nada disso. Ele só queria meio que assim, expulsar os vendilhões do templo, vamos dizer assim. Pare de considerar o Caetano Veloso intelectual, só isso. Existem intelectuais e existe o Caetano Veloso e beleza, não tem problema, né? E vamos se informar do que tem acima dele, porque isso foi sendo retirado. E aí a gente não consegue separar isso também do que a gente acha que vai ter que discutir, quer dizer, existiu ou não existiu uma certa revolução cultural de esquerda, gramsciana, como era a tese do Olavo de Carvalho, que foi ocupando espaços e afastando certos autores, certas ideias, certos pensamentos, porque olhando em retrospectiva a minha vida, eu consigo ver claramente assim, que uma série de autores, inclusive escritores, poetas, se não fossem esses dois sujeitos, o Olavo e o Bruno, naquela época, provavelmente eu nunca teria conhecido. E aí, Omar? Eu acho assim, essa questão daí voltamos para a guerra cultural, né? Essa sensação que é o nosso tema preferido, né? Eu acho que essa sensação é muito parecida com a que eu vejo hoje alguns jovens no YouTube, no TikTok, que estão que são anti-woke, que são anti-PT, anti-PSOL. É essa sensação que você falou, nossa, é tudo uma farsa. É tudo... O woke é despertar, né? Pois é, isso que é o mais irônico, né? A palavra woke é despertar e hoje, na verdade, é associado a uma coisa muito fechada, que não tem nada de desperto, né? Então, assim, essa sensação de que... E o Tolentino, a questão não era ele falar dos campos, para mim, pelo menos para a época, eu acho que para os outros jovens, assim, tanto que você falou, eu nem conhecia direito os campos, fui lá pesquisar. Era o seguinte... Por que não se pode criticar essas pessoas? E existem outras visões, né? Sim, então, assim, o pensamento único, que é um mal, assim, o exclusivismo é um problema do Brasil fortíssimo, né? É sempre uma revista, um site, um cantor. Então, assim, ele mais do que esse debate sobre alta, baixa cultura, claro que era interessante, porque era um cara que vinha dessa tradição aí de Francis, de Nelson Rodrigues, que eram super preparados, mas ao mesmo tempo agressivos e engraçados, né? Eu acho que também tem isso. Eu acho que isso também a gente pode até conversar mais pra frente, né? A questão do humor, né? Como o Olavo também, né? O humor é uma ferramenta para esse tipo de personalidade que é muito marcante, né? Sim. Eu passei ontem vendo horas ouvindo uma conferência dele na UFRJ para me preparar para o programa. Cara, dava risada. Sim. Eu dava risada. Ele era engraçado. Então, assim, isso. Acho que o legado, fora a poesia dele, que é muito interessante, essa visão filosófica dele, que até o próprio Olavo fala que ele não tem uma filosofia em si, mas ele tem uma visão, né? Uma visão filosófica do mundo. Para mim, o principal é isso. Olha, por que não pode criticar essas pessoas? E existem outras pessoas interessantes também para a gente colocar no jogo.
Pô, mas o Omar é dureza, né? Ele destruiu totalmente aqui o meu roteiro, a minha linha de raciocínio, mas você tá trazendo. Mas eu agradeço, Omar, porque você tá trazendo coisas muito boas, só que você vai me obrigar a ser aqui, meio fazer o advogado do diabo, e as pessoas não entendem quando a gente propõe uma pergunta, a gente não tá defendendo aquela ideia nem nada. Não, muita gente. Última vez. Não, eu agradeço. Não, calma, Última participação. eu fiz isso para fazer uma introdução, porque eu vou fazer esse papel de advogado do diabo aqui. Porque você falou, né? Será que a gente, depois de 30 anos, 3 décadas, né, dessa entrevista, será que essa coisa da visão única, do pensamento único, agora ele não foi bifurcado, mas hoje em dia o que a gente tem é um conflito de 2 pensamentos únicos, eles não são intercambiáveis, olha só que bonito. Porque, assim, a gente não pode negar isso. A direita também, uma parcela, sempre fazendo essa ressalva, propõe também uma visão única de mundo. Tem muita gente aí que rejeita, a gente vai falar de Caetano Veloso aqui porque ele é muito citado na entrevista e chama a atenção, né, ali na década de 90. Mas tem gente que rejeita assim, totalmente qualquer coisa. É arte de comunista, não interessa, não quero saber se é boa nem nada. E tem aí o problema é que eles não têm muitas vezes o que propor. Mas tem essa visão que... Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou variando. Eu acho que tá... Porque a gente tem que entender o contexto lá do Bruno e para onde as coisas caminham. Isso. Então, por exemplo, quando eu olhando com o olhar hoje do que se tornou o conservadorismo ou a nova direita, com aquele discurso do Bruno que casa com isso, o que ficou é, digamos assim, o não para alguma coisa. Isso. Mas muito pouca gente disse sim, no sentido de ir atrás daquelas pessoas que o Bruno estava falando que eram melhores do que Caetano Veloso. Então, o conservadorismo, essa é a tragédia do Brasil, né? Aquilo que era um chamado e uma convocação para uma espécie de restauração cultural e intelectual do país, e aqui falasse uma elite cultural, essas coisas, o alto e baixo existe, assim como a esquerda e a direita existem, né? E eles têm tanto direito o alto de se colocar e se dizer alto do que o da direita e a esquerda. Mas o que vai para depois é que tudo vai desaguando nesse contexto político, onde o alto e baixo vai de novo se dividir numa horizontalidade, com a diferença que anos depois tem direita, quando naquela época você tinha, de certo modo, mártires de alguma coisa, porque o Bruno não dava para ignorar ao mesmo tempo, né? Tinha que dar algum tipo de resposta, mas ao mesmo tempo era melhor não dar muito palco, porque assim, é só esse cara, é só dois, não tem instituição, não tem quem vai abraçar, não tem quem vai criar, ter uma escola, vamos fazer isso, então chama, tal. Porque várias iniciativas existiram, acho que desde aquela época, né? E poucas delas vingaram. De certo modo, a crítica do Bruno ela permanece perfeitamente válida ainda hoje, mais atual, mais urgente ainda e mais trágica. Porque naquela época tinha quem desse ouvidos. Não que a gente também seja grande coisa, mas hoje em dia eu fico me perguntando, quem entenderia a leitura do que ele está falando aqui? Se ele fosse atualizar com outros nomes para agora. Né? A gente não teria que lutar só contra aquilo que é a esquerda ou esse pensamento ideológico. Teria que lutar contra o nosso próprio pensamento ideológico. Sim. Porque todo mundo vestiu um terninho, né? De esquerda ou de direita, com um certo ideário que você mais ou menos precisa defender, mas sempre dentro desse plano meio político ideológico. E o que o Bruno fez é justamente arrebentar com esse discurso único, seja de um lado, seja do outro. A questão, o próprio Olavo de Carvalho, eu consigo visualizar se eles vivessem se tornando antidireita lá. Não por serem de esquerda, mas justamente para lutar contra a mesma coisa que lutaram lá na década de 90. Que é exprimada a consciência individual. Assim, o Bruno tem todo o direito de falar o que ele quiser. Né? As pessoas reduziram tudo aquilo a um ad hominem, né? Tudo aquilo como se fosse contra as pessoas. Não. Ele falou, a tradução dos Irmãos Campos é uma porcaria. Caetano Veloso pode ter as suas musiquinhas, mas não cabe como autoridade intelectual do país. E ele tinha razão. E continua a mesma coisa. Pois eu estava aqui pensando essa nova direita que a gente está falando já é uma velha direita, né? Já tem uma novíssima. Não dá para dizer que essa nova direita é a direita que está aí hoje. Nós temos hoje filhos dessa nova direita, principalmente discípulos do Olavo de Carvalho, né? E temos uma outra direita também, uma direita mais bravinha, digamos assim, né? E que muito mais radical, no sentido de, como você falou, de ter um pensamento único como o da esquerda, só que
duas coisas. O conservador, ele não tem essa noção de guerra cultural aguerrida e gramsciana como a esquerda tem. Né? Não deveria ter, pelo menos. Não deveria, e não tem. Por isso que essas iniciativas começam, você fala, as iniciativas não ficam, os institutos tal, não ficam, porque o pessoal, né, marxista, gramsciano, aí, eles são muito organizados. Eles são muito bitolados numa coisa, né? Então, assim, eles têm método, né? E tem projeto. Eles têm método. E o conservador, por ser um cético político, por natureza, ele vai sempre questionar as coisas. Então, ele vai questionar a sua própria verdade. E que daí recai nisso que você falou. Talvez o Olavo hoje... O próprio Olavo, se você for ver bem os últimos vídeos do Olavo, ele já questiona várias coisas, ele até rompe com uma parte da direita que ele ajudou ali como ideólogo a subir ao poder. Então, assim, você vê, é uma pessoa que está sempre questionando, são pessoas que estavam sempre questionando. Então eles não se prestam a essa de carregar uma bandeira de um time organizado e ir até o final naquilo, né? Então, já juntando isso com a minha próxima pergunta, você acha que não existe uma estética conservadora? Não nasceu, né, dessa entrevista do Tolentino, partindo do pressuposto de que ela tenha dado origem a uma nova direita, ela não deu uma origem a uma nova estética, uma estética de direita, uma estética conservadora, né? 30 anos novamente se passaram e isso aí não surgiu. Ninguém disse sim, né? É que daí você está olhando para coisa estética no sentido, né, do alto e baixo. Uma boa estética. Você é elitista? Não, eu só acho que talvez existe uma estética, só que ela não é nada agradável aos olhos, digamos assim. Porque ela é a mesma negação que se tem e não tem um sim. Vamos pegar o exemplo clássico. O Bruno Tolentino, né, aqui nas nossas conversas assim, não é o poeta que pariu a nova direita, foi o polemista. Ninguém leu o Bruno Tolentino. Aliás, tem uma entrevista dele, acho que a última dele, que ele fala sobre o martírio, que ele fala de um padre que o acompanhou, ele fala assim, cada um vai ter o martírio, já dentro de um contexto muito da igreja, muito cristão, e ele diz assim, o meu martírio é que ninguém entende as minhas poesias. Ninguém lê as minhas poesias. Eu vou ter que falar isso aqui. Eu conheço um expoente aí da nova direita que diz que leu o Bruno Tolentino inteiro, o Mundo como Ideia, que é um catatal, assim, no trajeto entre São Paulo e Campinas. Eu até tive um entreveiro aí, mas enfim, assim. Talvez até dê para ler. Ler como está lendo um xerox em faculdade. Exatamente. Né? Mas não no sentido de... Então, por isso que a coisa... Se o poeta fosse absorvido, talvez surgisse uma estética no sentido literário, cultural, novos autores. Mas existe essa ânsia por uma estética conservadora? Eu peço até perdão a todo mundo por usar esses termos que são reducionismos, mas a gente tem que acaba tendo que usar, né? Tem uma caricatura disso, né? Você lembra que teve uma época que o pessoal usava gravatinha borboleta para fazer uma estética cultural de um conservadorismo anglo-saxônico? Eu ia falar exatamente disso, que era... Mas hoje a estética é a mesa suja com o pão, com o leite condensado, entendeu? Camisa do Guarani de Campinas, depois do Mirassol, do não sei o quê, que é uma estética meio Joaquim Teixeira, meio Cadeia Carlos Alborguete. Que é o nome daquele canal do palhaço lá, do nosso amigo El, brasileirinho. Isso já é uma estética que... Esse pra mim é genial. Esse pra mim é genial. Isso sim é uma estética nova. E é o que eu ia falar agora. Eu não quero uma estética conservadora. Eu não gostaria. Porque daí era isso que eu ia falar. Caio, você usou a palavra bem caricatura, que é isso. Que era uma coisa formal. Os caras achando de fazer uma arte formal e arrotando referências, né, cultas. Não, eu quero talvez uma estética que seja até popular, o Brasileirinhos é um exemplo disso, mas que traga uma visão de mundo questionadora, conservadora nesse sentido do ceticismo, até político, disruptiva, se necessário. Então, assim, eu não quero essa estética. Eu acho brega. Você me obriga agora a mencionar, até com todo respeito, sei lá, que eles estão fazendo o melhor, né, de todo mundo, o pessoal da Brasil Paralelo, que eu admiro bastante, mas eu lembro que eu até escrevi um texto sobre isso, sobre aquele especial de Natal da Brasil Paralelo, que eu lembro que na época, isso já foi há uns 2, 3 anos, foi vendido como uma recuperação da estética conservadora, o piano ali, aquela coisa. Eu sou obrigado a recuperar esse meu texto, esse meu incômodo. É por isso,
não funciona, né? Não é natural, né? É um empréstimo estético, né? Não uma autenticidade estética original. Por exemplo, você pegar vamos dizer assim, iniciativa que nasce dentro desse contexto cultural, não político. Aquele clube de livros Minha Biblioteca Católica, por exemplo, se você pegar a estética dos livros, eles claramente querem fazer uma estética barroca, uma estética mais ligada ao Brasil de muitas cores e tudo mais, e não aquela coisa meio minimalista, que seria mais algo mais modernista, assim, tá? Vai ter quem goste, vai ter quem não goste, né? Mas você tem claramente aí uma tentativa de restauração de alguma coisa, mas que ainda não é algo inteiramente autoral, você entende? Aquela coisa que você pega como eu acho que os brasileirinhos entendeu? Mesmo na tosquice, tem uma certa profundidade, tem alguma coisa ali que você tem. Aqui tem algo, né? E talvez não sei nem se ainda existe, né? Existe. Tem com uma produção menor, mas existe, eu acompanho, assim, não é com aquele volume, mas ainda tem. Mas o Brasil Paralelo é mais... No próximo Última Análise de Sexta, a gente pode chamar o Elton aqui para conversar. E olha que sobre interessante, né? O próprio Elton é roteirista dos principais documentários do Brasil Paralelo. Exatamente. Então, assim, né? E o próprio Brasil Paralelo tem figuras ali que também são mais até... Tem umas que são mais do rock and roll, tem outras, né? Então, não quero falar mal do programa específico, mas é só, você entendeu? É a tentativa de recuperar uma estética supostamente conservadora, a estética supostamente de direita. Quando ela dá certo, ela é aquela estética de apartamento que está à mostra para vender, entendeu? Você tem um prédio novo e tem um apartamento decorado. O sítio decorado. A estética da direita é muito apartamento decorado, entendeu? Tanto que se replica. Se você pegar o Brasil Paralelo, fez escola, tem um monte de gente que imita as mesmas características e tudo mais. E acho que faz parte do processo também de nascimento. Mas hoje mesmo, se você comparar até a própria estética, o filme que eles ganharam um prêmio sobre Israel e Palestina, por exemplo, já tem uma evolução estética, inclusive narrativa, muito, muito mais interessante, né? E tem isso mesmo, o Brasil Paralelo tem. O Elton está lá, tem outras pessoas de vertentes diferentes e cabe tudo isso. Aqui na Gazeta podemos também servir de exemplo para isso. Tem de tudo um pouco. Tem gente que viu a primeira participação minha aqui, que falou, nossa, que legal que viu, porque me conhece, estava aqui, falou, nossa, que não acompanha tanto as coisas da direita, conservadora, da Gazeta, pessoas de esquerda mesmo, né? Falaram assim, nossa, que interessante, cada um dos... A gente acho que estava em 5 comentando aqui. Cada um dos 5 é de uma vertente totalmente diferente. As pessoas de fora acham que todo mundo desse meio vai pensar... E era cada um... Era o Marcília, eu, você, o Darlock, você, Paulo, na produção. Era cada um vindo de um lugar ali e todo mundo... Então, assim, é bem isso. Dá para você ser de direita sem uma estética marcada, formal, caricatural, como você falou, né? Bom, uma coisa que me chamou a atenção lá há 30 anos, continua chamando a atenção quando eu fui reler a entrevista, é quando o entrevistador pergunta pro Bruno Tolentino se ele não estava levando o Caetano Veloso a sério demais. E daí eu pergunto para vocês, será que a gente leva o Caetano a sério demais há 30 ou 40 anos? Eu, como eu falei, eu gosto muito do Caetano, mas eu acho que ele não estava levando a sério demais, ele estava assustado com o tanto que as pessoas estavam levando a sério o Caetano. Na verdade era isso, ele não estava levando o Caetano a sério demais. Ele só estava fazendo essa distinção, olha, isso é um artista popular, um cantor popular, que provavelmente até via méritos, tal, mas esse cara, e na mesma entrevista, em outras entrevistas, ele fala muito de coisas populares do Brasil. Ele adorava Vinícius não só pela poesia, mas pela música. Ele gostava de Noel Rosa. Então, assim, ele até fala que... Ele cita Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga. Do que seria o Caetano naquela época, mas assim, elogiosamente. Quer dizer, de novo, ele não está falando mal da arte do Caetano. Ele está falando mal justamente de quem levava a sério. Então ele não estava levando a sério o Caetano, ele estava levando a vida a sério, entendeu? Levando o debate a sério. Sim. Mas isso é uma das coisas que eu acho até o mais legal que tem, assim, da direita cultural, é isso, essa recuperação das coisas realmente populares, né? Tem uma busca por Ariano Suassuna, né? Câmara Cascudo, um monte de gente que estava meio cancelado, meio marginal e tal. Esquecido. Sem esse viés político mesmo, porque é popular, tem a ver com as nossas raízes lá, ibéricas e tal. E eu acho que talvez o exemplo que o Bruno fala, porque é fácil a gente pegar a parte do... se a gente é contra, né, o que ele está sendo contra, é fácil você comprar o discurso e bater palma e se divertir com aquilo. Mas tem algo ali que você subentende
do que ele está falando, que é um exercício de discernimento. Então, porque assim, nós estamos levando a pergunta, estamos levando o Caetano Veloso muito a sério? Estamos levando o Caetano Veloso muito a sério naquilo que não é para ser levado a sério do Caetano. E aquilo que é sério no Caetano, nós não estamos jogando a criança junto com a água do banho. É verdade. A arte do Caetano vai sobreviver. Pô, desculpa, é o pessoal que fez. Vai sobreviver. Que absurdo! Você está falando isso na Gazeta do Povo! Vale o ser... corte agora, olha lá! Alô, editor! A música dele, não toda, obviamente, falando, mas transcende esse momento, entendeu? Até ele vai fazer um favor para ele mesmo se ele parasse de encher o saco. É verdade. Na parte política, entendeu? Ficaria mais fácil para a própria arte dele falar por ele mesmo. Que, aliás, acho que é o que todo artista deveria... Você quer falar uma mensagem política? Bota na tua música. Faz uma construção lá e dança. Eu estou mudando pro Chico Buarque, mas enfim, faz. Dá da mesma. Mas veja, o Chico já é mais inteligente, né? Ele não se expõe tanto assim. Ele tem as posturas dele, ele assina os negocinhos dele, mas dificilmente você vê muito discurso, você não vê ele no Roda Viva, você não vê como o Caetano, que faz toda uma mise-en-scène naquele negócio. E um dos problemas é que naquela época talvez o Caetano não se levasse a sério como ele passou a se levar depois, justamente por terem colocado ele nesse local, né? Então, esse exercício de discernimento também, e a direita é péssima nisso, separar a obra do artista, uma opinião de uma outra opinião. Então, num dia eles te amam, no outro dia eles te cancelam. Tudo é um bloco, uma coisa toda. Era exatamente contra isso que o Bruno estava. Por isso que eu acho que se o Bruno estivesse aqui hoje, ele daria graças a Deus de ter morrido em 2007. Porque 2007. Ele morreu em 2007, ficou feio aqui. Faz tempo, hein? Vai ser, porque ele, assim, ia dar muita preguiça. Muito mais do que talvez naquela época. E muito legal isso que você falou, é muito fácil concordar com o Tolentino no que ele discorda, né? De ser solidário a ele, né? Na raiva, na nossa indignação. E às vezes é mais difícil no que ele gosta, né? E ele tem uma coisa que muitas pessoas, quem não conhece pode achar que ele é um desses arrogantes que acha que o Brasil é tudo um lixo. Ele tinha um choque com a degradação da elite cultural brasileira. Mas ele chamava o Brasil de país vital. Sim. Para ele, o Brasil era um país vital. E ele falava assim, que em condições adversas, nós tivemos Machado de Assis, nós tivemos Noel Rosa, nós tivemos Chiquinha Gonzaga. Ele fala de muitas coisas. Ele não curte... Por exemplo, ele era um inimigo da Semana de 22. Inimigo de São Paulo. Ele tinha, né? Ele tem poemas, inclusive, sacaneando São Paulo. Outra coisa que estava certo. Essa parte jogadores de som de São Paulo. Não, mas assim, ele tem um poema lá que ele fala que... até o museu, o seu museu mais importante é a esmola de nordestino, porque foi o Chateaubriand que articulou. E ele fala que a única coisa real é o Butantã, a única coisa autêntica que vocês têm é o Butantã. Ele tirava muito sarro, ele sacaneava muito o paulista, mas não é que ele sacaneava o paulista, ele sacaneava a empáfia, a afetação. Do mesmo jeito que ele sacaneava a afetação para ele, os irmãos Campos eram afetados. Né? E era. Falando isso, eu tô pensando que imagine o Bruno Tolentino encarando um Luiz Roberto Barroso, aquela afetação toda. E você falou em arrogância também, é incrível, né? Esse é um termo que sempre usam isso, né? Quando a gente não concorda com o que dizem, a gente fala, nossa, esse cara é arrogante, né? Fez uma bela lembrança. Imagine Bruno Tolentino escutando Barroso falando que essas pessoas não são cultas. Nossa, seria maravilhoso. Eu prefiro o termo afetado. Entender? Afetado é isso, entendeu? Afetado não é necessariamente o arrogante, ele era contra a afetação. Correto até, por enquanto. Né? Bom, veja só, o Chico também aqui bagunçou todo o meu roteiro, né? Porque ele já disse, eu ia perguntar a importância. Eu ia perguntar a importância de um poeta e não um político ter inaugurado esse debate e ter parido a nova direita. Então você já disse que ele não pariu essa nova direita como poeta. Foi o polemista. Foi o polemista, né? Mas eu faria uma observação. Você tem razão. Que arrogante. Que afetado. Vou fazer uma afirmação afetadíssima aqui agora. Atenção, corte. O poeta e um filósofo, né, Olavo de Carvalho, que talvez gestaram isso aí, o poeta porque ele tem uma noção do símbolo, ele tem uma profundidade, o filósofo porque ele tem uma reflexão. Então não é coincidência, na minha opinião, que os dois tenham, né? Então, claro, os polemistas, eu até falei da coisa do humor, mas eu acho que é o pacote completo. Que assim,
é um poeta e é um filósofo, e somente eles poderiam fazer aquilo. Mas a recepção, os frutos que sobraram vieram da parte polêmica e não da parte filosófica ou da parte poética. Como Nelson Rodrigues, como Paulo Francis. Se eles não fossem irônicos, debochados, né? Mas é uma coisa natural, né? Sim, assim, não é forçado. O que eu percebo muito hoje é tentam fabricar lá o poeta de direita, o novo filósofo de direita que vai, sei lá, mobilizar as massas. Isso não tem nada a ver com o que é o Bruno. Tentam fabricar o intelectual que se fabrica como engraçado e polemista e também não cola, porque daí não tem graça. Mas aí é uma coisa tem que ser orgânico, né? E é uma coisa interessante que você falou, né? A esquerda tem um projeto, né? Tem lá a ideia, tem o Gramsci por trás, né? Veja uma diferença, né? Os polemistas de hoje são polemistas sem obra. O Olavo, ele tinha já, acho que o Jardim das Aflições já tinha sido escrito, que é o melhor livro dele. Né? O Bruno já tinha uma carreira poética de décadas, aquilo tudo. Hoje em dia surgem grandes polemistas por aí, sem absolutamente a gente saber nada a respeito de qualquer qualificação que seja, não porque tem diploma de alguma coisa, mas porque fizeram alguma coisa de fato. Tá cheio de polemista aí que é só polêmica, mais nada. Bom, eu vou aproveitar aqui e agora para chamar a sua atenção, pessoal, porque o nosso departamento financeiro enlouqueceu e está dando para você nada menos do que 70% de desconto para você assinar a Gazeta do Povo. Isso mesmo, 70% de desconto. Assine a Gazeta do Povo agora pelo link que você encontra aí na descrição, no chat ou pelo QR Code na tela e pague apenas R$ 8,25 por mês durante um ano. R$ 8,25 por mês durante um ano, dá menos de R$ 100 por ano. Por esse valor, você tem acesso ao melhor jornalismo do Brasil, a um elenco superlativo, um timaço de colunistas, a cursos e a e-books. E de quebra, ajuda a financiar iniciativas como este nosso Última Análise. Repetindo, R$ 8,25 por mês durante um ano. É a Mega Promo Gazeta. Mas corre, hein, porque essa promoção é por tempo limitado. É o preço de nem expresso. Custa isso, né? Um expressinho. Olha, Deve estar uns 9, um expresso. Deve estar uns R$9 aí, um expresso. Mas é muito barato mesmo, vale muito a pena. Você vai ler, tem a minha coluna, tem a coluna do Chico. O Omar ainda não tem coluna, mas um dia vai ter também. Vai ter aquela dele aí. Sou um repórter. Bom, vamos falar do Tom, então, do Tolentino. Tom do Tolentino é bom, né? Ele ia reclamar desse meu cacófato aí. Ia reclamar de várias coisas. Ele ia reclamar, exatamente. Mas uma coisa que chama aí a atenção nessa entrevista é realmente o Tom. E eu sei que é estranho falar isso em tempos de redes sociais, né? Tá todo mundo brigando e o Tom tá lá em cima o tempo todo, mas... Vamos lá, a grosseria sofisticada, digamos assim, do Bruno Tolentino foi um modelo para a retórica aí nem só da direita? Foi modelo para algumas pessoas, porque a grosseria ela é sofisticada no sentido de que ele, como a gente falou, ele usava a polêmica, mas era uma polêmica com obra, uma polêmica fundamentada. Isso é uma grosseria sofisticada que eu colocaria mas até como uma provocação humorística, porque ele era muito debochado, sofisticado, era né? Afrontoso. Mas você tem razão, Paulo. Perto de hoje, das barbaridades que a gente ouve, até no Congresso, nas redes sociais, as coisas partindo para agressão física, né? A gente tem deputado chutando pessoas para fora. Então, assim, a coisa chegou o Brasil voltou no tempo numa barbárie, né? Ali o Tolentino surge numa época que a gente tinha uma esperança civilizatória ali para o Brasil. Gostando ou não de FHC, a gente tinha lá um presidente que... O Brasil estava se reconstruindo. Mas a primeira-dama acadêmica. Você podia... Hoje a gente até vê, a gente nem via eles tanto como esquerda, na verdade, né? Até porque a esquerda estava lá pedindo impeachment dos caras, né? Mas assim... A gente estava vendo, olha, a economia, parecia que o Brasil estava entrando num trilho de civilização, né, de uma calmaria, e olha o que aconteceu agora, está de volta à barbárie. O Brasil parece um programa do documento especial dos anos 80, sabe? Agora você foi. Não, mas parece, você vê, eu vejo no YouTube às vezes aquele do Nelson Royne, o documento especial,
tá igual, uma barbaridade, violência, baixaria. Não rolou tanto assim, né? Nossa, tá pior, né? Se bobear, assim, precisamos de um novo documento especial. Mas Chico, eu vou jogar para você essa provocação, paciência. O Olavo elevou essa grosseria sofisticada a um outro patamar, e outra coisa que eu queria que você falasse é da rejeição, né, por parte da direita de um discurso mais, eles chamam até jocosamente de prudente e sofisticado, né? Eles têm uma rejeição aí em relação ao FHC, por exemplo, não pelo que ele fez no governo, mas por essa postura prudente e sofisticada. Fala de direita limpinha. Fala de direita limpinha, exatamente. Isso. Mas diga aí, Chico. Eu acho que vamos pegar, se a gente for pegar essa parte, essa grosseria sofisticada ou essa grosseria de erudição, o que se tem hoje é a parte da grosseria, né? Sem a sofisticação, sem a erudição. Sobrou basicamente, não digo a ofensa, assim, mas a coisa se perdeu imensamente, assim, né? Se degradou muito. Mas isso que eu ia entrar, se você comparar as polêmicas, tanto do Tolentino, seja no livro dele dos Sapos de Ontem, seja nas entrevistas, com os textos jornalísticos do Olavo da época, porque o Imbecil Coletivo é quase todo de texto de jornal, e comparar, não com o Bruno, porque o Bruno ele se retira, né, até por uma questão de conversão e doença, ele não vai pegar a era das redes sociais. Se você pegar o Olavo de Carvalho daquele período, 96, ali, 98, e comparar com o Olavo de Carvalho, quando está nos Estados Unidos, criando o True Outspeak, aquele programa de rádio pela internet, e depois com as postagens de Facebook, né, nitidamente você tem uma queda no termo da erudição, da sofisticação, na capacidade de você afrontar as pessoas, ou até mesmo ser grosseiro de uma maneira inteligente, de uma maneira muito bem humorada, né? O Olavo continua sendo muito bem humorado, mas claramente a coisa foi ficando cada vez mais bagaceira. Né? E o Olavo tinha consciência disso. Isso que é importante de destacar. Havia também uma consciência do Olavo que a degradação intelectual ela continuava. Então você tem duas alternativas. Ou você fica numa posição aqui em cima falando tudo corretinho e lá de baixo ninguém vai te dar ouvidos, ou você desce um pouco para ver se alguém presta atenção e sobe um pouco com você. Então, essa história é famosa, né? Quando como é que ele vai falar no True Outspeak? Ele diz assim, quer ser o filósofo aqui, mas aí apresentam para ele, que foi o Silvio Grimaldi, apresentou o Alborguete, o programa do Alborguete. E o Olavo falou assim, é isso aí. Essa é a estética. É desse jeito que eu vou conseguir ecoar, vamos dizer assim, vou conseguir falar com as pessoas. E foi exatamente o que aconteceu. Porque a celebridade que o Olavo se torna decorre dessa capacidade retórica de rebaixar aquela sofisticação, aquela erudição que ele mesmo tinha nos seus textos. Se você pegar os textos de jornal do Olavo e dá para as pessoas hoje, em comparação com a forma como ele se comportava no programa, no True Outspeak, assim, parece duas pessoas muito diferentes, né? Mas isso não é à toa e não é despropositado. Então, a gente tem um processo de degradação que eles gritaram que estava acontecendo. E aquilo continuou avançando muito mais. Então existe uma retórica que foi se tornando cada vez mais agressiva e cada vez menos erudita e sofisticada, né? Foi sobrando muito mais essa dimensão do suposto corajoso de falar certas coisas e de uma forma grosseira, né? E isso é aquilo que me parece que, se a gente linkar desde lá, é o que vai redundar no surgimento de um Jair Bolsonaro. Que era um cara que já estava aí, mas que tem nele, de uma forma autêntica, um jeitão meio bagaceiro também de falar, retoricamente falando. E isso estava já no caldo cultural mais ou menos preparado, né? Então, e hoje em dia é muito difícil você conseguir chamar a atenção ou ser ouvido se você não for um pouco escandaloso. É verdade. É muito difícil. Você tem que levar o tom o tempo todo. Senão você é prudente e sofisticado. Senão você... A própria prudência e sofisticação, os brasileirinhos, numa estética que eles pegam aqueles sei lá, do leste europeu, e fazem uma crítica que fala, aquilo é maravilhoso. Sim. Entendeu? Aquilo é maravilhoso. Você consegue ver isso até. E o político tem que ser memético, né? Ele tem que ser meme, ele tem que ser um meme, né? Total, ambulante. E o Brasileirinhos eu acho muito legal porque eles juntam, eles têm um lado bagaceiro também, às vezes eles estão bebendo, eles põem, né, umas coisas de trapalhões misturado com referência de literatura, de filosofia. Mas trazem a profundidade. Sim, nossa, é bastante, é impactante, né? A primeira vez que eu vi... Por isso que o problema não está na grosseria. Aí do Brasil. O problema não está na grosseria. O problema está você só tem isso, então você só está ofendendo, mais nada. Entendeu? Isso para mim que é o complicado.
Bom, você mencionou aí o catolicismo do Dr. Tolentino. Eu fiz uma pergunta aqui que eu até me arrependi de fazer novamente, né? Como o catolicismo do Dr. Tolentino mudou a visão que ele tinha da civilização. Acho que você falasse um pouco disso, né? Desse Tolentino, que a gente está vivendo um momento aí de despertar católico, né? Muita gente se convertendo e tal. Como o Tolentino veria todo esse movimento católico hoje em dia? É uma boa pergunta. Porque assim, quando essa entrevista foi feita, era quase era um pecado, né? Você dizer que você era católico, você era religioso, você acreditava em Deus, né? Havia uma hegemonia ali, de um ateísmo mesmo. No máximo você era católico. Não pegava bem falar isso. Não pegava bem, né? Não pegava. Era até forte uma coisa New Age, né? Essa coisa, essa religião que não é bem religião, né? Eu não sei porque o Bruno diz em entrevista, né, que ele nasceu numa família católica, então muito da visão de mundo vem também, obviamente, do catolicismo, mas ele se distancia disso durante muito tempo da vida dele. É só depois dos 40 que ele começa um processo de retorno, de reconversão. Nesse período, por exemplo, dos anos 96, que já está dentro disso, né, mas isso vai se intensificar muito mais depois. Tanto que é uma das razões para ele se retirar da arena pública. Né? E passa por um processo de conversão muito profundo. Tanto que se pegar as últimas entrevistas dele, tem uma dele que ele fala sobre o encontro dele com Cristo. Né? Onde ele vai fazer o contraste muito grande assim. O cristianismo, quando você esvazia ele da presença do Cristo, ele se torna uma ideia. E ao se tornar uma ideia, se torna também um problema ideológico, como a direita como a esquerda. Então o catolicismo está na forma, de certo modo, ele procurar por essa realidade, por esse encontro de realidade. Acho que está no combate dele desse mundo tomado como ideia, de procurar o mundo como carne, como alguma coisa encarnada. E tem esse encontro muito profundo dele com o Cristo, em que, quem quiser saber, e você encontra também essas entrevistas, estão disponíveis na internet. Se pegar 2003, se não me engano, tem umas duas ali, onde ele fala de maneira muito mais aberta sobre essa dimensão cristã e católica, e ele fala assim, o cristianismo não é uma ideia nesse sentido, ela é um encontro com uma pessoa, e é a partir desse encontro que as ideias, digamos assim, surgem. Ele faz assim um processo assim, como é que você esvazia o cristianismo? Ele fala da PUC, por exemplo, nas universidades. Primeiro você tira o Cristo, né? Depois você transforma o cristianismo só numa boa ideia. Então ela vira filantropia, vira cuidar dos pobres, vira de tal coisa, e daqui a pouco você traveste aquilo de uma ideologia qualquer. Então essa dimensão católica, eu acho que ela é bem importante para entender a biografia do Bruno, especialmente a parte final dele. Até porque por conta da mitomania dele também. Né? Porque também isso tem que ser levado sempre com grano Salles por conta dessa dimensão. Mas até pelos depoimentos de quem estava próximo dele e tudo mais, foi uma conversão muito forte que aconteceu com ele no final. E é daí que eu parto para pensar assim, ele veria com bons olhos esse revival católico, vamos chamar assim? Pois é. Em parte eu acho que sim. Mas ele também veria os riscos, né, dos sapos de ontem se tornarem os sapos de hoje. Né? Só que agora trocados, né? Usando das ideias. Eu acho que ele veria a coisa pro lado bom e pelo lado ruim, assim, mas acho que ele ficaria mais. Aí ele tem uma coisa maravilhosa que ele fala assim: eu sou um otimista ranzinza. Eu gostei dessa expressão. Claro que você gostou. É óbvio que você gostou. Agora explica para o pessoal por que você gostou. Porque você é ranzinza. Eu nasci ranzinza. Estou melhorando com o passar do tempo. Porque ele assim, eu sou otimista ranzinza. Quer dizer assim, eu estou achando que está tudo uma bela merda. Entendeu? Mas no fundo, pode ser que melhore. Cético otimista também, né? Muita gente fala assim. Mas, ó, quando eu vi que você ia fazer essa pergunta lá no roteiro, eu me lembrei de 3 coisas que eu tinha lido, né? Que ele já tinha dito. Uma é a questão que você falou de despir o catolicismo, o cristianismo, que ele fala assim, que o que colocou ele no jogo ali, da conversão, é que ele entendeu Cristo como um fato real. A encarnação de Cristo era muito importante para ele. Justamente para não ficar nessa coisa que eu falei agora há pouco de New Age, entendeu? Então, assim, isso foi fundamental para ele. Uma outra coisa que eu acho bonita que ele falou, que ele virou católico para ser mais ele mesmo. Eu nunca tinha ouvido alguém falar isso, para ser mais eu mesmo. Que tem a ver com essa busca pelo real, né? Que o Olavo também falava muito, olha, o que não é real, verdade. o que não é real, o que não é verdade, não se encantem com isso, não se iludam com isso, né? E a terceira coisa é que ele fala sobre o chamado da santidade, né? Que ele fala, não sei se vocês viram, uma vez ele falou isso, acho que numa entrevista, que é o seguinte, que ele fala assim, ele evoca assim, a ideia daquela velhinha que bate na porta
para vender uma coisa, para, né, pra falar da paróquia, para pedir. Ele falou assim, às vezes o chamado da santidade é isso, é essa velhinha que você está sem paciência, que você... Sim. Mas que a hora que você atende ela, que você dá atenção... Então é isso, achei legal essa comparação que ele fez, essa imagem que ele cria, assim, né, do chamado da santidade, né? Então, assim, por mais que talvez essa conversão seja parte da mitomania, e as pessoas próximas disseram que não, né? No final da vida? No final da vida, mas assim, só dele ter deixado algumas dessas mensagens aí, plantado essas coisas, acho que já valeu. Só por isso já valeu o programa sobre essa parte do chamado à santidade. Não, e se você ver, isso aparece na poesia, né? Sim, então, As Horas de Catarina, por exemplo, que para mim é o meu livro preferido, embora eu sei que poeticamente talvez não seja o maior deles, mas para mim é o meu preferido, tinha lançado um pouco antes dessa época dessa entrevista de 96, né? E quando você lê ali, você vê que o cara tem que ser muito, muito bom mitômano para não ser sincero aquilo que ele está falando sobre o encontro dele pessoal com Cristo. Então essa fase final da vida do Bruno, eu acho que foi o oposto da mitomania que talvez ele tenha vivido antes. Foi a coisa mais verdadeira e foi expressado de maneira muito verdadeira. Eu até estava lembrando agora do poema preferido do Bruno Tolentino, que eu não sei de cor, infelizmente. Já tentei decorar, mas a gente vai ficando velho, foi ficando difícil decorar poema, né? Mas ele fala do agradecimento de Deus dando alguma bênção, alguma dádiva para ele. É um poema de gratidão, é uma das coisas mais lindas do mundo. Eu já escrevi, já publiquei na Gazeta algumas vezes. Qual o livro que está esse? Não vou lembrar. Sei que ele fala do joio, do trigo, de meu trigo. Em frontispício, não é? Acho que é. Entre a seara e a colheita. Isso, é maravilhoso. Esse aí em frontispício é o do Imitação do Amanhecer. É? É o primeiro poema em frontispício desse livro. É uma coisa maravilhosa. Para mim também é um dos mais belos. Ele dizia que era o livro Imitação do Amanhecer, ele dizia brincando que é o livro mais gay da literatura brasileira. Olha a mistura de coisa que a gente está vivendo aqui. Abafa. É informação. É informação, exatamente. Aqui é jornalismo. Aqui é jornalismo. Exatamente, objetividade. Olha só, minha próxima pergunta aqui tem a ver com o que você disse, Omar, porque né, o Olavo, o Bruno também tinha essa busca pelo real, pela verdade, né? Será que o Brasil que a gente tem hoje não é real? É uma farsa? É um projeto cultural da esquerda mesmo? Eu acho que não apesar da direita, tudo que a gente falou agora do conservadorismo, das iniciativas que começam e terminam, das coisas, apesar de tudo isso, que é um lado bom, que tem essas vozes dissonantes ainda, que talvez em alguns outros momentos nós nem tivemos, né? A gente está falando lá que o Lula chegou a dizer, olha, não tem mais direita no Brasil. Eu acho que sim, porque eu vejo... Tenho filhas jovens, eu conheço pessoas que estão na academia e no jornalismo, né? Jovens? Por incrível que pareça, você tem filho, quando você está no TikTok, né? e você vê que, cara, o pensamento, assim, então, por exemplo, quando alguém diz, a cultura woke está morrendo, não está morrendo, ela pode estar adquirindo outros nomes, ela pode estar se remoldando. É como um vírus, né? Mas não vai. Cara, essas ideias são muito arraigadas. Justamente voltando para aquilo, porque a esquerda, esse pensamento tem projeto, né? Tem projeto. E soube entender bem que talvez essa via identitária fosse um caminho para as coisas não morrerem, né? Toda vez que, por exemplo, agora vive um problema com relação ao trabalho, né? A esquerda ainda tem muito a visão do trabalho, né? Querem regular entregadores, querem... A esquerda antiga. A esquerda antiga. Então, assim, nesse ponto... Mas daqui a pouco eles vão vir com uma ideia nova. Não se enganem que eles vão vir com uma ideia nova, Sim. né? E no campo do comportamento eles já vieram, né? Então eu acho assim, a gente vive, e principalmente no Brasil, a gente vive, a cabeça que a gente vive é de esquerda, com certeza. Apesar do povo não ser. O povo, na verdade... Porque eu falei de um projeto cultural de elite que, na verdade, e de esquerda. O mundo é de... A natureza do homem é ser de direita, né? Vários filósofos falam isso, né? A natureza do homem é ser de direita, né? Por exemplo, o povo brasileiro, você olha um homem comum, uma mulher comum, eles são muito mais parecidos com o Bolsonaro do que com o Lula. Sim. Eles querem ordem, eles não querem... Embora o Lula soubesse se comunicar
parecido com o Bolsonaro durante muitos anos. Sim, sim. Mas viram que não é, porque o povo, ele quer ordem, ele quer segurança, ele não quer um funk alto, um carnaval na porta da casa dele. Então as pessoas são. Mas as instituições, a mídia tão grande, né? Mas a imprensa, o aparato de comunicação, a academia, a política, majoritariamente, o judiciário nos últimos tempos, né? Então, assim, a gente vive num esquema que é difícil de combater essas ideias aí, materialistas, marxistas, etc. Eu acho que tem camadas aqui que a gente... Porque a primeira, por exemplo, né? Essa coisa da disposição conservadora, como diz o Coutinho, que acho que bate muito com outros filósofos que, como o Mar falou, né? A própria natureza humana, ela já é mais pro conservador do que qualquer outra coisa. E a forma do pensamento de esquerda, né? Desde o marxismo, ele é muito mais próximo de uma cultura viva e, portanto, ela dá uma cosmovisão para aquela pessoa, dá um sentido que aproxima muito mais a relação de uma pessoa de esquerda com o seu esquerdismo. É uma relação muito mais próxima que, por exemplo, tem um cristão com a sua religião cristã, do que o cara de direita com alguma ideia política. Quer dizer, é uma força muito diferente. E por isso mesmo que a esquerda ela sempre se reinventa, né? Sem perder, sem aquela coisa assim, posso estar errado em tudo assim, mas de esquerda não deixo de ser. Né? Então ela acaba sempre se reinventando. Justamente nessa reinvenção que a gente vê a transformação que ela passa. Quando não dá certo a ideia da revolução armada, a revolução proletária, automaticamente se pensa assim, dá para fazer essa revolução sem tiro, a tal da revolução cultural. Né? Então o Gramsci é um dos, não somente, nos Estados Unidos tem outros pensadores, mas o Gramsci tinha assim, vamos ocupar os espaços. Sim. No Brasil, e aí vem a tese do Olavo de Carvalho no livro dele, da Nova Era da Revolução Cultural. Né? Para ele, a esquerda e os próprios militares propiciaram isso. Né? Quer dizer, para onde foi a esquerda? Aqueles que insistiram na guerrilha armada desapareceram muito rapidamente. Os que foram para o exílio vão ter digamos assim, o carimbo moral de estarem do lado certo no momento histórico. Mas aqueles que ficaram foram para as cátedras universitárias, foram para as editorias. Quem inventou a esquerda brasileira contemporânea foram os militares. Foram os militares. Olha só, e aí é grave assim, que você está dizendo. Mas é assim, olha o corte. Mas aí você tem o seguinte, né? Se você domina o que sai de publicação de livros, se você domina o que sai na imprensa e tudo mais, numa época que não tem internet, então, naturalmente, você tem não exatamente um projeto de esquerda. Que é aí que eu acho assim, porque se o projeto de esquerda fosse tão sólido assim, talvez nunca tivesse vindo a existir um Jair Bolsonaro. Né? Ele foi muito bem sucedido quando ele ficou no low profile. Quando a coisa foi acontecendo quase que sem ninguém perceber. Até alguém falar, epa, que palhaçada é essa? Que foi o caso do Olavo e que foi o caso do Bruno Tolentino. Aí surge algo que o primeiro movimento da esquerda é o seguinte, não dá palco. Tanto que eu vou dizer assim, do Olavo não se fala. Acho que o Milton Temer dizia isso. Do Olavo não se fala. Por quê? Porque não precisa. Está tudo dominado. Para que eu vou dar voz para esse tipo de coisa? Só que aí veio a internet. E aí isso a esquerda não soube visualizar. Que todo esse interesse por aquilo que não era do mainstream foi para a internet. E toda a história da nova direita, ela nasce nesse contexto do nascimento da internet, ela vai se criar ali, o pouco de intelectual que tem, vem daquele contexto até aquela explosão política, mas que também decorre muito justamente do fato de que essa esquerda talvez tivesse um projeto de poder, mas não um projeto de país. Tanto que você pode ver que o Lula volta ao poder agora, o PT volta ao poder agora, ele não sabe o que, ele não tem projeto. Não, tá. Ele tiramos os Bolsonaro, mas ele não sabe para onde fazer. Não sabe o que fazer. Até curioso, porque o Lula está tentando ser muito mais de esquerda agora do que jamais foi. E culturalmente eles estão meio perdidos também. E muita gente que votou no Lula de esquerda já não gostava tanto mais do PT. Exato. Mas votou por uma coisa civilizatória, não. Que é uma rejeição estética. É uma rejeição estética. Uma rejeição estética total. Agora, voltando ao nosso personagem, por que lá atrás a gente falou assim, poxa, o Bruno Tolentino e o Olavo do início não falavam esquerda e direita? Por quê? Porque eles combatiam esse excesso de ideias, de ideologizações, de coisas inventadas. Então, assim, quando você vê um filósofo falando, eu busco a verdade, ou a carne, o que importa é o real, é isso. Os caras estão querendo dizer assim, olha, o que o pessoal inventou num papel, tudo deu errado. Tudo que a pessoa pegou e tirou do nada,
Marxismo, stalinismo, cultura woke. Sim. Quando você vê lá a origem de cultura woke, lógico, nunca a origem é numa coisa só, mas você vê lá, é muito os caras lá, Marcuse, esses caras descobriram que o Stalin matou pessoas. Então, assim, olha, então nós vamos reinventar aqui o negócio, mas no papel. Sim. Nunca ligado à experiência real, ao cotidiano das pessoas, às limitações, o mundo das ideias. aos instintos humanos. Né? É sempre uma coisa elaborada e, como diz, né, no popular, papel aceita tudo. Então é isso vai encantando as pessoas, vai encantando os jovens principalmente. Né? Bom, tá tudo lá no Dostoiévski, que escreveu, sei lá há quanto tempo, Os Demônios, né? Se você quiser se aprofundar e absorver aí essa experiência Os irmãos Karamazov também. De ser tomado pelos demônios da ideologia, né, de um jeito bem panfletário, né, os demônios. Eu li faz muito tempo, mas eu lembro que aquilo me marcou. É contra isso que o Bruno e até o Olavo mesmo, depois o Olavo, sei lá, né, mudou, talvez viu que era inevitável. O Olavo é uma figura muito mais complexa. Um dia, quem sabe, a gente faz um último análise sobre isso e a gente faz um ringue aqui. E o próprio advento da internet traz para o Brasil essa coisa que surgiu nos Estados Unidos, que é a polarização. Daí também dá para fazer outro programa aí, que é a origem da polarização, lá na época do Clinton, que a coisa começou a se acirrar. Então, assim, ele também... o contexto é mundial, né? Ou importado, ou era uma coisa que o mundo inteiro, por causa da internet que está conectada, né? Então, é o mundo inteiro. Olha, nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer duas perguntinhas ainda. A primeira, assim, eu queria, enquanto você estava falando, né, do silêncio. O silêncio é uma arma muito forte que a esquerda usa na cultura. Como o Bruno Tolentino conseguiu romper esse silêncio, né? Porque ele vivia na Europa, por isso até que teve a campanha de cancelamento do editor lá, que publicou essa entrevista, porque foi um acidente isso? Parece que o Bruno vem de uma família aristocrática. Ele é com... primo da Bárbara Leodora. Primo da Bárbara Leodora, o tio era poeta. Antônio Cândido também era primo dele. Então ele fazia parte da patota, vamos dizer assim. Numa época que a patota era ok você pensar assim, diferente e tal, e sem maiores problemas. Quando ele surge, quando ele volta, e o susto que ele toma, eu acho que talvez seja exatamente assim, cadê o Brasil que tinha aqui? Em que as pessoas até podiam ter as suas diferenças e conviver aqui na José Olímpio, alguma coisa assim. Então, quando ele dá aquele grito, né, eu acho que ele rompe algo que tinha mais ou menos se costurado em torno do ambiente e que soava como um negócio muito ofensivo. Né? Algo que assim, não, pera lá, Bruno, não é mais assim que a banda toca por aqui. Eu acho que foi por conta do tom. Eu acho que foi pelo fato dele botar a coisa já assim... Não vamos discutir aqui intelectualmente se o Caetano Veloso fazia. Não, você não presta, meu querido país, sai daqui. Você não está aqui. Aí pronto, entendeu? E aí já estava todo mundo meio que rebaixado a este nível. Ele falou assim: aí eu não vou descer aí, né? Mas eu vou mostrar para vocês quão baixo vocês estão. E eu acho que a coisa foi toda tomada num sentido muito, muito pessoal, muito corporativista. Os corporativistas também se assustaram com ele. Tanto que a participação dele aí é relâmpago. Ele dá essa entrevista, faz uma coisa ou outra, depois já se recolhe, não pegou a internet. Então, assim, morreu. Ninguém leu o livro dele. Ninguém leu, então, assim, ele apareceu um cometa, né? Passou rápido. Bom, eu queria saber de vocês se é possível formar uma direita brasileira sólida sem que essa direita produza, não é só consumir, né? Já é difícil consumir, mas produza cultura. Uma cultura não erudita e afastada, mas uma cultura popular, de massa. E aí, como a gente resolve isso? Vamos resolver esse problema. Eu espero que a direita não produza cultura nenhuma. Pô, mas tem aquela moça que faz os quadros lá, que são tão bonitos. Como é que é o nome? Eu esqueci o nome. Eu espero que a direita seja direita no sentido político da palavra. Eu espero que as pessoas que façam cultura, façam arte. Independentemente como isso vai ser visto ou enxergado. Eu acho que muito do que se tenta falar, não existe roqueiro de direita, não existe não sei quem de direita, assim, não existe porque essas pessoas nunca militaram com a sua arte. Você vai reconhecer que tem uma arte de esquerda porque os artistas usaram da sua arte para militar na sua política. Se é para a direita fazer a mesma coisa, então ela é a mesma coisa. Então eu espero que a direita saiba aproveitar da cultura e fomentar a cultura.
mas jamais seja ela a promotora dela. Porque se for para a promotora, vai sair... Não, calma aí, só um minutinho antes de você falar, Omar, tem que bater Não, mulher por Chico, né? lógico, mas eu concordo. A única coisa que eu ia complementar da minha parte é que assim, e tomara que as pessoas que ocupem espaços. Exato. Que ocupem espaço, que essas pessoas estejam na imprensa, estejam nas faculdades, propondo novas biografias. Fomente a cultura, mas não crie. Participem do processo, né? Mas não é isso. A coisa mais brega é ter essa arte direita, né? Não, é bastante complicado mesmo. Bom, eu queria agradecer ao Omar Godoy, ao Francisco. Antes de você terminar. Você vai ler o poema para mim? Não vou ler o poema não, mas é que eu tenho só confirmar se eu não estou errado. A última entrevista dele, que foi publicada póstumamente, uma revista de educação, era um tema de educação. Tem uma frasinha que ele pegou ali, ele diz o seguinte: o que precisa acabar no Brasil é esse nós contra eles, em 2003. Isentão! Iam chamar o Bruno Tolentino de isentão agora, olha só. Então, que o espectador medite, o Brasil precisa acabar é esse nós contra eles. Tá certo, então obrigado Chico Scorsi. E eu agradeço a todo mundo que assistiu aqui à última análise especial de sexta-feira. A gente volta na segunda-feira. Até mais.